Minhas senhoras e meus senhores, agradeço a todos a vossa presença aqui no auditório simbólico do Padrão dos Descobrimentos para participarem na cerimónia de anúncio oficial da primeira candidatura às presidenciais de 2016. Com um conjunto preciso de propostas para Portugal, o candidato é um cidadão que na sua vida profissional se destacou pela sua competência, capacidade de concretização, tendo levado o nome de Portugal a níveis de referência mundial. Com provas dadas ao longo da sua vida, com um trajeto de posições políticas frontais e claras, há muito que defende a necessidade de introduzir profundas alterações no sistema político, de modo a fazer dele uma referência da cidadania lúcida, exigente e ativa. É isto que acreditamos, o país deseja e é isto que é preciso fazer acontecer. Assim, é com uma enorme honra que chamo para que tome palavra o primeiro candidato oficial às presidenciais de 2016, o Sr. Henrique José de Sousa Neto. Senhoras e senhores jornalistas, caros amigos, agradeço a todos a vossa presença para vos anunciar, e através de todos vós ao país, que depois de refletir e de ouvir muitas pessoas de vários quadrantes políticos e sociais, resolvi candidatar-me na próxima eleição para a presidência da República. Sou, como sabem, um cidadão que preza a independência, a liberdade, a honra, a retidão. Fui um empresário industrial durante muitos anos que sempre cultivou a iniciativa, o sucesso, o progresso e a solidariedade. As minhas forças de convicção e o possível discernimento vêm da minha experiência e do meu trabalho de longos anos. E a minha força de vontade vem do muito amor pelo meu país e da triste constatação da situação em que Portugal se encontra. São simples, portanto, as razões principais para esta minha decisão. A primeira tem como motivo um sentimento de certa revolta pela situação de crise vivida pelo país e pelos portugueses, a que associo a profunda convicção de que tal crise se deve, em grande parte, a erros políticos que poderiam ter sido evitados. Erros originados pela falta de uma visão estratégica quanto ao futuro de Portugal, num planeta em permanente mudança e pela degradação do funcionamento do nosso sistema político. Degradação que depois se estendeu à economia e ao conjunto da sociedade. Vivi uma boa parte da minha vida em ditadura e a sonhar viver em liberdade e em democracia. Mas esse sonho era também o sonho de viver num Portugal moderno e desempoeirado, desenvolvido e solidário, que se reencontrasse com o melhor da nossa história como nação. De 1974 até hoje, assisti a muitas transformações importantes no nosso país. Mas também verifiquei, sobretudo ao longo do último quarto de século, e com crescente preocupação, que estávamos a desperdiçar de forma imprudente as melhores oportunidades para nos aproximarmos dos outros povos europeus, tanto em desenvolvimento económico e social, como em qualidade de vida e em justiça social, nomeadamente nos setores da sociedade mais desfavorecidos. Nos últimos anos assisti com alguma revolta à quase distribuição da classe média, ao empobrecimento das famílias portuguesas e a um ataque insensível e sem sentido às pessoas que trabalham, aos funcionários públicos e aos reformados.
Estou agora a assistir, inconformado, ao desemprego sem subsídio de centenas de milhares de portugueses, a uma nova vaga de imigração em massa, esta mais problemática do que aquela que conheci nos idos anos de 60 do século passado, em que os portugueses voltam a ter saído de Portugal numa batalha inconformada pela sobrevivência. Com a diferença que é preciso assinalar, é que agora a maioria dos que deixam o país são jovens das gerações mais capazes que se formaram em Portugal, nomeadamente devido ao mais fácil acesso a uma melhor educação. Amigos, vejo tudo isto e penso que na verdade não tinha de ser assim. Por força do meu trajeto e exigências profissionais, viajei durante muitos anos e contatei com muitas pessoas e instituições dos países mais desenvolvidos do mundo, consolidando a consciência das causas do nosso atraso e dos erros sistemáticos cometidos por sucessivos governos. Erros provocados em grande parte pela impreparação, pelo egoísmo e até pela venalidade de uma parte significativa da nossa classe política. Erros permitidos por um sistema político organizado para se beneficiar a si próprio e aos setores mais privilegiados e protegidos da sociedade portuguesa. Dizer agora que os portugueses, todos os portugueses, viveram acima das suas possibilidades, sabendo que os seus rendimentos não ultrapassam, otimistamente, os 1.000 ou menos do que 1.000 euros mensais, é não apenas revoltante, mas trágico, pelo que revela sobre a qualidade humana e a perspectiva política dos dirigentes. Estas são, em síntese, as razões do meu inconformismo que motivaram a decisão de me candidatar nas próximas eleições à presidência da República. São, no fundo, as mesmas razões que me levaram a escrever, ao longo dos últimos 20 anos, centenas de artigos em jornais e revistas, a participar em inúmeros programas de rádio e de televisão e a publicar livros e moções políticas, sempre a denunciar as decisões erradas e as omissões do poder político, mas também, porventura, principalmente, apresentando sempre propostas alternativas. Repito, não só denunciei os erros e as omissões, mas sempre propus, simultaneamente, as alternativas, porque essas alternativas existiam. Creio, por isso, poder dizer agora que me candidato com uma clara visão estratégica para o futuro de Portugal e com um programa amadurecido pelos anos e pela experiência, com textos publicados, que todos os portugueses podem consultar e conhecer ao pormenor. Ninguém pode, seriamente, dizer que não sabem ao que vêm. Desde sempre combati as opções de centrar o nosso desenvolvimento económico nos bens não transacionáveis, na construção, no imobiliário e nas obras públicas. Processo que alimentou a especulação, nomeadamente de terrenos, que criou fortunas e conduziu à corrupção generalizada, destruindo os centros urbanos das maiores cidades, ao mesmo tempo defendia uma fiscalidade que entregasse ao Estado as mais-valias criadas pela alteração do regime legal de utilização dos terrenos. Defendia a diversidade económica e os saberes adquiridos, quando assistia à destruição da nossa agricultura, das pescas e de uma parte da nossa indústria, apenas para sermos os pseudo-bons alunos da União Europeia. Sustentei a tese da necessidade de uma definição estratégica euroatlântica, que não nos deixasse ficar inteiramente dependentes da União Europeia. Estive na primeira linha do combate contra a prioridade dada ao transporte rodoviário e à construção de mais autoestradas, e sempre defendi a prioridade a dar aos transportes ferroviário e marítimo como um modelo que melhor serve as sociedades modernas e mais se coaduna
com a nossa geografia. Neste contexto, sempre me pareceu que o despesismo do Estado, para mais, sem critérios de rentabilidade e sem respeito pelas futuras gerações, era o caminho para o desastre, até porque colocava os portugueses e a economia na dependência de um poderoso e perigoso sistema financeiro global sem controle do poder político nacional e europeu. Defendi, nomeadamente no Parlamento, a diversidade económica e o potencial dos setores tradicionais da economia portuguesa, como a agricultura, as pescas, o calçado, os têxteis e a confecção, mas também a metalomecânica pesada, os setores da indústria da defesa, da aeronáutica, da marinha mercante e ferroviária, quando os governantes se convenceram de que eram setores perdidos e privilegiaram uma economia de serviços num afunilamento inaceitável do futuro da economia portuguesa. Critiquei de todas as formas as nacionalizações sem sentido estratégico e sem os cuidados mínimos que acautelassem o interesse nacional. Defendi por todas as vias os setores de bens transacionáveis e as exportações. Denunciei os interesses e as rendas que gravitam ao redor dos setores protegidos de bens e de serviços, como é o caso da energia. Combati a falta de exigência na educação e na ciência. Defendi a prioridade a dar ao ensino pré-escolar. Repito, a prioridade a dar ao ensino pré-escolar, como uma forma adequada de retirar da pobreza e da ignorância um terço da sociedade portuguesa, sem o que nunca teremos uma sociedade e uma economia desenvolvidas. Fui sempre sensível à importância e ao papel da nossa cultura, e em especial da língua portuguesa, vital como dimensão estrutural da identidade e da projeção de Portugal no quadro europeu, lusófono e global. Não poucas vezes denunciei a corrupção. Defendi e continuo a defender a criminalização do enriquecimento ilícito. No caso das contrapartidas das aquisições militares, apresentei críticas e queixas junto dos governos, da Assembleia da República e da Presidência da República, sem encontrar apoio destes órgãos de soberania na defesa da economia nacional e da respeitabilidade dos contratos. Denunciei das mais diversas formas e recentemente, através de um manifesto de que fui subscritor, o funcionamento pouco democrático dos partidos políticos e a existência no seu interior de grupos organizados de interesses. Convergência de interesses ilegítima e intolerável, que empurrou Portugal para um declive económico e financeiro cujo triste epílogo foi o estado de pré-bancarrota que colocou a nossa democracia, mais uma vez, dependente dos credores internacionais. Tenho, contudo, caros amigos e amigas, uma outra razão, porventura determinante para a decisão de me candidatar. Tenho uma grande confiança nos portugueses e no futuro de Portugal. Tenho confiança nos nossos empresários e na capacidade das nossas empresas, na qualidade e na determinação dos nossos trabalhadores, dos nossos cientistas e investigadores, dos nossos professores, das nossas universidades e centros de investigação. E mais do que isso, acredito profundamente nos nossos jovens. É um otimismo consciente e com os pés bem assentes nesta terra que é a nossa. O desafio que o país enfrenta não é mais exigente que aqueles que enfrentámos noutros momentos da nossa história. O que nos obriga às escolhas e a decisões, que não sendo fáceis, têm de ser assumidas com coragem e com confiança nos portugueses e nas virtualidades da democracia. Amigos, chegou a hora da verdade e da coragem, da lucidez e da experiência, se darem as mãos, para levar a cabo a transformação
transformação necessária e mudar o que tem de ser mudado e aquilo que os portugueses anseiam. Sei que a alguns isto pode parecer difícil ou mesmo um pouco tarde. Acredito, contudo, que estamos a tempo de democratizar o regime, de forçar a reforma democrática de que carecemos tanto, de definir uma orientação estratégica para os próximos 20 anos, de criar as condições para uma governação exigente, na base do cumprimento das promessas eleitorais, de que o Presidente da República deve ser o primeiro e o mais rigoroso garante. Os portugueses já mostraram, em Portugal e em todo o mundo, que quando vivem e trabalham em meios e em instituições exigentes e de qualidade, são capazes de vencer as maiores dificuldades e as maiores crises. Cerca de 5 milhões dos nossos concidadãos vivem e trabalham noutros países, enfrentando condições de grande exigência e de grande dureza. E não temem, na esperança de poderem vir a fazer mais e melhor no seu próprio país e a participar com o orgulho do nosso trajeto de muitos séculos no progresso da nação. A humanidade está a entrar numa era de transformação, assente numa desafiadora evolução das ciências e das tecnologias, com impactos profundos nas nossas vidas e na economia. Portugal não pode ficar à margem desta dinâmica. O país dispõe hoje de uma base científica, tecnológica, empresarial, laboral, que nos permite não voltar a ficar para trás e participar dessas transformações em benefício dos portugueses. Não podemos desperdiçar recursos nem oportunidades por falta de competência ou em experimentalismos políticos, aceitando mais políticas sem verdadeiro controle democrático ou reconhecendo tardiamente a sua existência, como aconteceu com consequências desastrosas e irreparáveis nas últimas décadas. Vivemos um momento histórico em que todos temos de assumir as nossas próprias responsabilidades, fazendo o que deve ser feito, pensando nos nossos filhos e nos nossos netos, definindo o que queremos para o nosso país, para só depois escolhermos os que nos merecem a confiança suficiente para dirigir politicamente Portugal. Queremos um país que esteja pela qualidade inovadora das suas ideias e pela eficácia das suas propostas no centro dos debates, de todos os debates do nosso tempo, na União Europeia e em todo o lado. Não queremos um país expectante, a viver num vazio estratégico e preso aos mais diversos taticismos políticos e às ambições de índole pessoal ou partidária. A minha candidatura é, portanto, dirigida a todos os portugueses e portuguesas, sem exceção, da esquerda à direita do espectro político nacional. Mas não se esconde que, neste momento, penso muito especialmente nas famílias portuguesas que vivem hoje as maiores dificuldades da sua vida. Nos reformados a quem reduziram os seus rendimentos e que veem desesperados partir os filhos e os netos sem os poderem ajudar. Nos desempregados a quem foi cortado o subsídio de desemprego. Nos trabalhadores e nos funcionários públicos a quem é retirado diariamente uma parte do fruto do seu trabalho e do orgulho de servir Portugal. Nos empresários portugueses de todos os quadrantes e setores, esmagados pelos impostos e pela burocracia, negligenciados pelo poder político e a viver um perigoso isolamento relativamente às grandes decisões nacionais, empresários de quem espera uma colaboração indispensável para consensualizar uma estratégia de progresso e de desenvolvimento para o nosso país. Penso nos jovens desempregados, ou naqueles jovens que partiram à procura de trabalho e de justiça.
caros amigos, por tudo isto, o meu compromisso é o de usar até ao limite os poderes presidenciais consignados na Constituição da República e que tantas vezes têm sido ignorados. Mas é também o de fazer uma verdadeira pedagogia do exemplo em contacto permanente com os diversos setores da sociedade portuguesa, de forma a incentivar os portugueses a participarem nas mudanças políticas, económicas, sociais e comportamentais de que Portugal precisa para vencer na Europa e no mundo, na reafirmação do legado universalista da nossa história. É a construção de uma nova República o que hoje proponho aos portugueses. Uma República de iguais. Uma República de iguais nos direitos e nos deveres. Uma República da verdade, da honradez e dos valores. Uma República de que nos possamos orgulhar e legar aos nossos filhos. Sim, e sei neste momento que juntos podemos fazer acontecer. Viva Portugal!